Olá, eu sou a Mari Gimo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer um diário sobre a minha viagem que eu fiz para o Paraguai. Esses dias eu tava pensando nela aqui e como no vídeo passado eu fiz um diário sobre uma viagem que eu tenho vontade de fazer, eu resolvi fazer um diário sobre uma viagem que eu tinha muita vontade de fazer. E acabei fazendo ela de uma forma que eu não esperava, num tempo que eu não esperava. Então, eu quero começar falando de como que foi essa viagem e qual era o meu sonho de fazer essa viagem. Quando eu tinha uns 6 anos de idade, o meu pai ele foi pro Paraguai. A gente morava na cidade de Tupã e era muito comum naquela época as pessoas irem pro Paraguai. Ele foi pro Paraguai e ele trouxe umas quinquilharias, né? Umas bugiganguinhas do Paraguai pra gente, né? E aí eu desde pequena sou apaixonada em papelaria, essas coisas, né? Eu sempre pedia pra minha mãe comprar coisa da Faber-Castell, que era a minha marca preferida. E aí o meu pai trouxe, eu lembro até hoje, assim, não vou lembrar nos detalhes, mas eu lembro vagamente que ele trouxe um estojinho de dinossauro e ele trouxe tipo uma bolsinha, lancheirinha, sabe? Nossa, eu lembro que eu fiquei maravilhada, porque naquela época, né, gente, em 1994, 95, na cidade de Tupã era uma cidade bem. A Tupã é uma cidade bem afastada de São Paulo, então não chegava muitas coisas diferentes lá, né? E aí eu lembro que eu fiquei maravilhada, né, com aquelas coisinhas que meu pai trouxe. E aí a gente ficou com muita vontade de conhecer o Paraguai, né? Eu principalmente. E aí meu pai disse que um dia ia levar a gente, né? Tá bom. O tempo foi passando, e essa viagem do Paraguai nunca chegava. E aí eu, né, cobrava o meu pai e falava, pai, e a viagem pro Paraguai? Aí ele falava, um dia vai acontecer. Só que quando eu era criança, gente, eu entendia que a nossa condição financeira na época não permitia, sabe, a gente fazer essa viagem. E o meu pai, ele tinha muita dificuldade de falar que não pra gente, né, de alguma coisa. Então ele prometia que ia fazer, mas isso nunca chegava, né? Ele não tinha, assim, essa coragem de falar que não ia fazer aquilo, né? Ele acabava prometendo que ia fazer aquilo, mas aquilo nunca acontecia. O tempo foi passando, e aí, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, acho que eu já tava com 26 anos, eu tive a oportunidade de ir pro Paraguai. E aí, foi legal, assim, porque eu fui com a minha irmã, com meu futuro cunhado. Minha irmã ainda não tinha casado com meu cunhado. E, gente, nós fomos de avião. Foi minha primeira viagem de avião. E a gente ficou num hotel super legal em Foz do Iguaçu. E a gente tinha um motorista que levava-nos pra. A gente foi na Argentina e a gente foi no Paraguai. Então eu acabei conhecendo tanto a Argentina quanto o Paraguai ali, sabe? Nossa, eu lembro que a Mariana de 6 anos, se eu pudesse contar pra ela que era só ela esperar uns 20 anos que aquilo ia acontecer. E isso me traz reflexões porque eu penso que se a gente tivesse ido naquela época quando eu era criança, eu tenho certeza que não teria sido tão legal quanto eu ter ido na época de adulto. Não por nada, eu amo muito a minha família, eu amo meu pai, eu moro com meu pai, né? Porque hoje eu já não tenho mais a minha mãe, só tenho meu pai, moro com meu pai, com a minha madrasta, com meu irmão. Não tenho problemas com ele, mas eu penso que ali quando a gente era criança,
a gente não tinha essa condição financeira de fazer uma viagem assim que fosse tão legal, né? Então eu penso assim, poxa, eu esperei 20 anos pra realizar esse sonho, né? E foi um sonho que tava esquecido, gente. Isso simplesmente adormeceu dentro de mim. Mas eu penso que Deus não esqueceu, né? E eu atribuo muito a Deus essa realização desse sonho. Na verdade, muitas coisas da minha vida eu atribuo a Deus, né? Eu sou cristã, eu sou ligada, eu acho que eu tenho um propósito de vida, né? Eu acho que Deus é meu pai, ele cuida de mim, né? Muitas das vezes eu não entendo os propósitos dele, né? Nos detalhes, como às vezes eu pergunto pra ele, eu sou muito, né? Eu questiono muito as coisas pra ele, mas eu penso que ali Deus realizou esse meu sonho, gente. Foi de uma forma premium, né? A gente ficou no hotel muito legal, tinha piscina no hotel, né? A gente visitou um pouco de Foz do Iguaçu, então não foi só o Paraguai, eu acabei conhecendo Foz do Iguaçu, Puerto Iguaçu, que é na Argentina. Inclusive, agora eu não lembro se Porto Iguaçu é na Argentina ou no Paraguai. Depois eu coloco aqui pra vocês. Eu vou colocar também umas fotos dessa viagem. Fomos no Duty Free da Argentina, acabei no final gostando mais da Argentina do que do Paraguai. A gente foi no Paraguai, mas eu me diverti muito mais na Argentina. Uma cidade pequenininha que fica lá perto, né, que faz divisa com Foz. Mas assim, eu amei cada momento da minha viagem. Então, eu quis trazer isso aqui fazendo o meu journal e pra me lembrar e também pra ficar de testemunho, sabe? Pra me lembrar que às vezes eu quero muito algumas coisas, né? E eu sou uma pessoa muito imediatista. Eu quero aquela coisa na hora. E quando aquilo não acontece, eu acabo me frustrando. Tanto é que eu tinha esquecido dessa minha vontade de ir pro Paraguai. Tinha deixado pra lá. Mas Deus não tinha esquecido. E aí, né, com o meu cunhado e com a minha irmã, 20 anos depois eu pude realizar e eu fiquei muito realizada. Então eu agradeço muito a Deus e fica assim, como a minha memória, né, que às vezes as coisas precisam acontecer no tempo certo para elas serem plenas, pra gente curtir, né? Eu também falo, uma criança de 6 anos não ia curtir como uma pessoa de 26 anos curtiu, né? Que já tava ali em posse do seu... Eu tinha o meu emprego, então eu tinha o meu dinheiro, já entendia melhor as coisas, né? Já tinha um pouco de autonomia, né? Sobre as coisas, mas foi incrível. E eu quero lembrar pra mim mesma de confiar em Deus e ter a esperança e fé de que eu vou viver mais coisas incríveis ainda nessa minha vida, enquanto Deus permitir que eu viva. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.